Deus poderoso. Nos coloquei mais uma vez nesta noite na tua presença, meu Deus, nesta noite para te pedir que o Senhor possa continuar abençoando nessa noite a nossas vidas. Usa poderosamente nesta noite o teu servo para falar conosco através da tua palavra. Derrama da tua graça, do teu poder, da tua unção, do teu Santo Espírito. Continua nesta noite operando nosso meio, meu Deus, e confirma. E confirma, meu Deus, meu Pai, a bênção, a vitória. Aqui te pedimos e agradecemos em nome do Pai, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. O nome dele e que permanece para sempre. A palavra nos diz: bendito é o nome de Cristo. Bendito é a Deus, o Pai, no nome de Cristo, seu Filho único, que nos abençoou com todas as bênçãos. Não é isto? Espirituais em lugares celestiais em Cristo, Senhor da glória. Vou convidar minha esposa para dar sua participação. Daqui a pouco iremos meditar na palavra de Deus, boa palavra que nos segura rica e poderosamente. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, como os homens, como Paulo, homem assim, homem se comer para glorificar o nome do Senhor. Graças a Ele, ao Senhor. É 1:56, que estivemos aqui, tá bom? O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura chorei, caído triste, as chamas como amor, e ao clamor os braços vi. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo foi salvo a Deus, por seu sangue salvou a Deus. Seu lugar no céu, vamos continuando, louvando o nome do Senhor da glória. Isto. Seguir-me bem distante do seu lugar no céu, e desemposa grande, achei que tu desceu. Mas em tão grande amor, qual esse por meu bom
Igreja, quantos estão aí fora, no mundo, nas mãos do inimigo, sofrendo, pessoas que outra hora lhe amava, bendizia, pregava a palavra, e hoje estão lá fazendo a vontade do maligno. Porém, nós temos um bom pastor. O bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Ele pode ir lá e te encontro. Igreja, eu não nasci evangélica. Eu fui do mundo, ele me resgatou, ele me alcançou. Então, igreja, que a nossa oração seja que aqueles que estão fora do caminho, aqueles que estão longe, o bom pastor vai de encontro buscar, ele vai resgatar. Meu coração dói porque eu tenho pessoas que outra hora do Senhor, outra hora fazer o querer e a vontade do Senhor, e hoje estão longe, estão distantes. E nós não temos um familiar que está lá longe, e outra hora estava dentro junto com o rebanho. Mas nós temos um bom pastor. E esta noite vamos apresentar eles na mão do bom pastor, porque ele pode visitar eles onde eles estiverem. De quando o Senhor pode restaurar, transformar. Porque como eu era uma ovelha perdida, ele me alcançou. Por que não pode alcançar aqueles que são perdidos? Esse é o Deus que ele me alcançou lá no lamaçal do pecado. Ele me buscou, ele teve misericórdia. Ele pode alcançar qualquer um. E nessa noite vamos orar pelos doentes também, aqueles que fazem parte do corpo, do sangue de Cristo, que estão em cima do leito de dor, estão também lutados. Ore pelos servos e servas de Deus. Glorioso Deus bendito, abençoado a igreja. Deus santo, poderoso, que na nossa sala, porque somos pecadores, Senhor. Como eu, Senhor, nessa santo, Deus, é chamado para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Meu Deus, vai de encontro os teus filhos, que são abandonados, os seus servos que são perdidos. Meu Deus, vai de encontro aqueles que estão mortos, chamação do pecado. Meu Deus, alcança aquele jovem que não engana, Senhor, aquele homem que outra hora fazia a tua obra. Oh, meu coração bendito, a Jesus encontra aquele, Senhor, outros estão nos gastos, Senhor, Pai amado, aprisionados, Senhor, leva, mas nós temos o bom pastor, nós temos o Senhor dos senhores, aquele que suga os corações, resgate, meu Pai, vai de encontro, trabalhando em cada coração, e abençoa a família de Deus, filhos, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa parentela, abençoa nossos filhos, nossos netos, a tua igreja que está aqui, Jesus amado, ela também tem os seus anos queridos, oh meu Pai, que outra hora servia, eu estou por direitinho, vai Jesus abençoa, vai trabalhando em cada coração, eu entrego eles nas tuas mãos, meu Pai, eu entrego no teu céu, que vai dizer a palavra, oh Deus amado, abençoa nossas vidas, abençoa abençoa Jesus, todas essas coisas, venha Senhor salvar o Brasil, libertar o Brasil, abençoa as autoridades na terra e sobre os universos, e desde já te agradeço por ele, nosso Senhor e Salvador Jesus. Graças a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus nesta noite maravilhosa, ceia do Senhor. E a palavra é o nosso sustentáculo, que nos sustenta constante. Vamos ler aqui em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios. Só ler porque o versículo é bem conhecido de todos. No capítulo 11, versículo 28. A epístola de Paulo, que escreveu Paulo para a igreja problemática, a igreja complicada, a igreja misticista. Então, uma igreja de muita dificuldade para Paulo, mesmo os que estavam ali para direcionar a igreja. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11,
e o versículo 28. Louvado é o nome dele para sempre. Glória a Deus. Encontraram? Todos procuram para juntos meditar nesta boa palavra de grande instrução para todos nós. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e versículo 28. Todos encontraram? Vamos lá. Encontrou, irmão João? Amém. Você está lá de Gênesis. Meu irmão João é meu antigo. Tive um colega que tem até liberdade, não é, de sorrir para com o outro, mexer com a psicológico do outro, no bom sentido. Isso é importante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pode sentar. Aleluia. Já oramos também. Então vamos. Não sei se o grupo louvou. O grupo louvou? Não. Então vamos ouvir já o grupo louvar, que depois do louvor, continuaremos com a mensagem. Na igreja ninguém é sem valor. Na igreja todos têm o seu valor importante. E todos têm também a sua oportunidade. É uma realidade nessa palavra. Então o grupo se prepara, se aproxime, já vamos ouvi-lo. Hein? Assim cantemos. Um dia Cristo voltará, ao fazendeiro prometeu. Do modo que subiu virá, há de ter em Jesus o povo ser. Em breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Aleluia. Glória a Deus. Grupo Mulheres de Fé, saudamos a Igreja Chapada de Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino 15 da harpa. A igreja louva com a gente. Ó, consegue o amigo e no vale, longe, longe do meu Salvador. Mas no céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o meu pobre pecador. Foi a cruz.
Cristo. Aleluia, Deus. Aí está a resposta. A interrogação e a resposta. Aleluia. E agora me alegrei, Senhor Deus, por quê? É isto? A palavra ela tem um sim e um não. Porque sim, porque não. Alegra na luz, porque a luz ela traz para nós a maior alegria que se pode haver. Como se chama esse tipo de alegria? Qual é o primeiro plano de Deus para com a igreja? Salvação. E por que a pessoa aceita Cristo e para quê? A salvação. Quando? É um exercício bíblico para nós. A pessoa aceita Cristo para qual finalidade? Quando? Reflita, irmãos. A doutrina ela traz testemunho, salvação. A pessoa aceita Cristo no momento que ela aceita Cristo, que ela recebe. E a salvação vem através de uma pessoa forte chamada Espírito Santo, que forma dentro de nós o testemunho que somos filhos de Deus. E a salvação ela vem acompanhada, claro, com o selo do Espírito. No momento que a pessoa aceita Cristo, Aleluia. de todo o coração, ela recebe o quê? O batismo, o selo com o Espírito Santo. Senão ela não vai examinar ela mesma. De que maneira? A palavra que lemos é: examine-se o homem a si mesmo. A palavra nós sabemos que refere à humanidade e aceita Cristo. Não é uma palavra leviana, mas é uma palavra 100% prática. Desde que a pessoa aceita Cristo, Jesus, imediatamente ela recebe o quê? Mas assinalada por qual sinal? Está compreendendo por que Paulo, na prática, ele fala assim: examine o homem a si mesmo? A palavra homem significa humanidade, significando homens e mulheres. Ele não falou assim, questão de um senso emocional. Ele está referindo sobre a definição daqueles que não receberam a graça de Deus em vão e desprezam o seu testemunho. A palavra nos afirma que no momento em que a pessoa aceita Cristo, a primeira coisa que ela recebe é o quê? O batismo. A palavra, quem sabe o que significa batismo? Obra inaugurada. Está compreendendo? Obra realizada. Obra concluída. Glória a Deus. Esse é que significa a palavra batismo. A pessoa pode edificar uma casa, construí-la, e depois de construída, se quiser, batiza a casa. Com uma reunião, talvez um almoço, coisa assim, como aquela obra foi realizada. Essa que é a palavra batismo, por isso que é indispensável, não tem como fugir do efeito visual da palavra de Deus. Que todos que aceitam a Cristo, no momento da aceitação, já recebem o que? A obra inaugurada, porque ela está justamente consumada, foi consumada, e está consumada, realizada e continua realizando lá na cruz do Calvário. E a palavra nos afirma, Aurélio, e veja
transferência do Antigo Testamento para o Novo Testamento, sobre a possibilidade ou a habitação integral do Espírito Santo. Na realidade, no Antigo Testamento nós lemos constantemente a palavra com essa expressão: e veio a mim a palavra do Senhor, disse Jeremias. E veio a Jeremias, ou Baruch escrevendo, ou Jeremias mesmo expressando, veio a Jeremias a palavra do Senhor pela primeira vez. Veio ao Senhor a palavra a Zacarias pela segunda vez. E assim veio ainda a palavra tal profeta pela terceira vez. Por quê? Porque o Espírito Santo não atuava como atua hoje. Os profetas do Antigo Testamento tinham o Espírito Santo bem visualizado na palavra, porém, não é igual hoje. Por quê? Porque naquele tempo o Espírito Santo vinha sobre os profetas, sobre as profetisas e depois saiu. Já leram isso? Ninguém? Tem como texto do livro de 2 Reis 3, versículos 14, 15 ou 16. Josafá estava unido com Acabe e estava em prol de uma grande guerra. E eles precisavam uma resposta do Senhor, se ele iria ou não. Aí Eliseu, homem de Deus, profeta de Deus, não deu a resposta na hora. Porque ele precisaria orar, ouvir música. Aí então o Espírito de Deus vinha sobre ele. A Bíblia muitas vezes refere a veio sobre mim a mão de Deus, no caso do profeta Ezequiel, referente o Espírito Santo. E no momento em que o profeta Eliseu ouviu a música sacra, o tocador consagrado a Deus, veio sobre ele o Espírito Santo, ou a mão de Deus. Então aí ele profetizou, determinou a vitória de Israel, como Deus iria dar vitória dentro daquele vale, assim por diante. Mas o que nós estamos referindo é que depois o que aconteceu? O Espírito sai novamente, só ficava saudade, aquela recordação, assim por diante. Por isso que o Antigo Testamento nada se aperfeiçoou. Referente a Deus, prevendo Deus algo melhor a nosso respeito. Diz a palavra de Deus. Não sei se os irmãos estão compreendendo bem a colocação do Espírito Santo. Estão compreendendo ou não? Estão? No Antigo Testamento, o Espírito Santo viria, a pessoa transmitia a mensagem e depois saía. E cada momento era assim. Já no dia da inauguração do reino de Deus para cá, no dia que Deus inaugurou o reino dele aqui na terra, qual foi aquele dia, irmãos? Senão a pessoa vai ficar, ela só sabe da vida dela se o outro contar. E isso é uma rejeição da palavra, da possibilidade da graça de Deus. Não funcione, a pessoa fica perdida, será. Olha, relacionado a essas coisas todas, referindo a pessoas que ela só sabe se a outra falar o que ela tem que fazer. Uma pessoa exemplo hoje, o Espírito de Deus, ele vem e faz morada na vida de uma irmã, sim ou não? Depois aquela irmã, se ela for solteira, ela se casa. Aí o Espírito de Deus também está como morada na vida do esposo. Aí ela com o esposo combina de fazer algo. Ela precisa perguntar para outro profeta?
Então, a controvérsia que vemos hoje, grandes dúvidas e também parcialidade da palavra. Ela combina com, se ela for solteira, ainda da idade, ainda não for viúva, assim por diante, uma determinada idade, né, de jovem, ela tem um relacionamento com quem? Isso. E com mais ninguém, porque não precisa, aí é comentário. Os irmãos veem que a inversão de valor é muito grande. Hoje eu já ouvi pessoas dizer assim, as irmãs também já ouviram, todos já ouviram. Deus me colocou como profeta aqui na igreja para revelar tudo. Deus nos colocou na igreja para comentar. Está compreendendo? Eu falo que Jesus é bom e você diz é mesmo. Isso é comentário. Aí, o que acontece? A pessoa vai perguntar a outra pessoa se ela pode realizar aquele algo que já foi concordado com o esposo, em nome de Cristo. Só que os dois, eles são portadores permanentes do Espírito Santo no momento que saem. Fica constantemente assim. Aí o que acontece? Entra aquela confusão. Deus falou com alguém que eu não posso fazer tal coisa, tal viagem, assim por diante. A gente ouve muito isto. Mas a combinação está com os dois. Se a mulher for crente e o homem não, então vice-versa. Tem que ser bem sóbrio, bem calmo, bem, não é isso? Paciente, até ver que Deus transforma a vida de um deles. Mas o que Paulo está trazendo aqui é a época. No dia que Deus inaugurou o reino dos céus aqui na terra, quer dizer, os corações. Daí para cá ficou diferente. Então, o Espírito de Deus passou a funcionar diferente. Quem sabe? Aleluia. Não? Quero dar algumas referências sobre isto. Aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, a promessa de Cristo. Quem encontrou aí, vamos dar uma olhada, dá tempo ainda, para nós entender bem que o mistério de servir a Cristo e examinar a palavra, ele está dentro de cada um de nós. Os que de bom grado recebem a palavra. Olha aqui, em João capítulo 14, verso 23, o Evangelho de João. Diz aqui a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Jesus, capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 23, diz a palavra. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E o que mais? Viremos para ele, e pisaremos nele, viremos para ele, eu, o Pai, e nele paremos. Não entra e sai. Ele é permanente. Aí o Espírito, ele tem essa. Aí, como estou referindo, no dia que Deus inaugurou essa palavra, esta profecia, daí para cá, o Espírito Santo passou a habitar nos que sinceramente aceitam Cristo, aceitam com sinceridade e não sai mais. A menos que a pessoa pegue e comece a fazer descaso daquilo que ela recebeu. Aí ele extingue o Espírito e é considerado como uma pessoa vã. No dia de Pentecostes, Deus mandou o Espírito Santo permanente. Ou não foi? Essa palavra, esse versículo chamado versículo-chave, versículo áureo, ele é digno de confirmação e afirmação dessa palavra. Aí no dia de Pentecostes para cá, o Espírito de Deus veio. E em cada um que aceita uma palavra de coração, aí o Espírito Santo faz morada. Mas na igreja de Corinto não era bem assim. Muitos ouviam a palavra, emocionavam-se na palavra,
mas não valorizava tanto a palavra como realmente é, porque a salvação é totalmente de graça e ela realmente vem acompanhado com todas as boas obras que testemunham da graça. E uma dentre elas é a testificação com nosso espírito de criatura que somos filhos de Deus. Aí cada um não tem esse negócio de, olha, fulano falou que eu não posso tomar ceia, ou que eu posso, a menos que a pessoa cometa um pecado público, um pecado chamado pecado por omissão, planejado, e causa problema, sobre duras consequências, é outra coisa. Aí fazer uma avaliação, porque Deus, ele perdoa logo, só que o ser humano é complicado para resolver os problemas. E muito complicado, e muitos crentes são assim, complicados. Mas o que estamos referindo é sobre o recebimento da palavra e o despertamento dado por Deus através da palavra, da palavra mesmo, do Espírito Santo, que vem para testificar que nós somos filhos de Deus. Já leram isso? Já leram? Está em Romanos 8, versículo 16. A palavra nos expressa. Aleluia. O mesmo Espírito, E maiúsculo, Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma testificação de uma pessoa forte, testificando com uma pessoa fraca que somos filhos de Deus. Aí a alegria de filhos é dada pelo selo do Espírito Santo. Esse mesmo que está aí, irmão João? 8, verso 16 do Epístola de Paulo aos Romanos. Agora veja bem, aí nós estamos com esta visão prática. Aí nós temos a Bíblia, a palavra escrita onde? No papel e no coração. Está em 2 Coríntios 2, 1 ao 3 na sequência, diz a palavra que nós temos a palavra escrita não nas tábuas de pedras, e não somente no papel, mas também dentro dos nossos corações. E essa palavra que está escrita dentro dos nossos corações, ela nos indica. O Espírito Santo nos indica, por isso para feita a pergunta: para que motivo a pessoa recebe Cristo? Para salvação. Salvação quando? Do momento que ela recebeu a palavra. Jesus disse que quem perseverar será salvo, porque tem 2 tipos de salvação, no sentido bíblico: salvação da alma e salvação do juízo final. Então Jesus nos salvou da morte, nos salvou do perigo, como diz a palavra, o bom pastor buscou-me, assim por diante, já longe do redil, mas ele nos trouxe a salvação em 2 patamares: salvação agora e salvação isento do quê? É uma alegria, se nós não tiver cuidado, a gente transmite assombro e muitos ficam duvidosos. O juízo final, como será o juízo final? É depois que Satanás for preso. Então veja bem, que o juízo final, Satanás não está lá para que a pessoa transmita culpas, né? Assim por diante. Usa transmissão de culpa para ele e para outros, não. Mas só que a igreja, ela está já isenta do juízo final desde o primeiro dia que aceitou a Cristo. Quem sabe que é assim? Não? Jesus disse em João capítulo 5, verso 24,
Ele expressa a palavra assim, na verdade, quem crê em mim, naquele que me enviou, tem a vida. Está no presente. Tem a vida. Glória a Deus. E não entrará em, mas passou. Então, é isento do juízo final, a menos que a pessoa receba a graça de Deus em vão. E o passado é esquecido, os pecados, Deus não se as que revelam como tivesse aquilo em pauta, ele tira aquilo do arquivo, passa e deixa aí, faz o que a pessoa passou, não diz a palavra de Deus, mas passou da morte para a vida, diz a Bíblia, a palavra de Deus. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então o passado é esquecido, o presente é vivido e o futuro é garantido. Mas o momento da ceia é um momento mais sagrado em todas as escrituras sagradas, aonde revela a morte e ressurreição e também glorificação de Cristo. E veio, eu já vi pessoas dizer isto, vocês também já ouviram dizer: paguei preço para receber dom. Já falei isso aqui algumas vezes. Mas quem está falando isso está promovendo um grande acréscimo na palavra. Isso que acréscimo a palavra, acréscimo para a sua própria condenação. Ninguém paga preço para receber dom e nem paga preço para receber salvação. Então os dons é dado de graça. Glória a Deus. Quem já leu isso? Glória a Deus. Eu estou mais citando só para ganhar mais tempo. Mas em Mateus, no capítulo 3, verso 18, o Senhor da glória deu ordem aos discípulos: expulsai demônios, curai de enfermos, suscitai mortos, assim por diante. De graça recebeis, de graça dai. Então não tem meio de pagar preço para receber dons. Não é fugindo do sentido da palavra, mas é as inversões de valor que tem atemorizado muitas pessoas. É terrível isso. E a graça veio como presente de Deus aos que se arrependem. Voltando ao mesmo assunto, mas na ceia do Senhor, ela é tão sagrada que ela tem a ver com a nossa cura física. Quem já leu isso? Nunca leram, não? Está vendo na sequência da leitura aqui de 1 Coríntios 29, assim por diante, 30, por causa disso, sabe? Muitos fracos de doenças e por diante, muitos que dormem, e muitos que morrem antes do tempo, de morte prematura. Então a ceia é sagrada. Ela é sagrada porque ela simboliza o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, mas mesmo sentido simbólico, ela tem o efeito indispensável que realmente a ceia representa. Aí no dia da ceia, o povo de Corinto, muitos, eles vinham induzidos pelo espírito mundano. Quem já leu isso na Bíblia? Quando é que o crente é induzido pelo espírito mundano? Quando ele é crente de grupinhos. Eu sou deste, eu sou da outra, tem um grupo na igreja de fulano, tem outro mais outro grupo. Eu já vi um caso, irmão, um dirigente, ele me falou, lá na minha igreja o problema está tão grande que tem até irmão dirigente de cortina. Imagina bem que situação grave. No dia de um determinado culto, a dirigente não deixava a cortina, colocava aquela cortina, tem que ser outra. Então, a carnalidade, ela atua de tal maneira que chega a esse ponto. Mas a pessoa realmente, às vezes, toma ceia. Aí a coisa grava. Porque lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, a palavra está escrita: o espírito mundano causa dissensões na igreja ou nas igrejas. Quando a igreja de Corinto se dividiu em grupos, eu sou de Paulo, outros de Cristo, outros de Apolo, outros de Pedro e assim por diante. Então ele estava numa posição de falta de equilíbrio mental. Ou receberam o Espírito Santo em vão e o Espírito Santo não funcionou na vida deles. Ou fez que eles fizeram, receberam e não receberam. Aí, no dia da ceia,
Não sei se os irmãos conhecem a cultura grega referente à celebração da ceia. Quem já viu? Já leu? Porque a pregação ela é acompanhada com a história de personagens. Quem sabe? Glória a Deus. Às vezes a pessoa prega algo que não é acompanhado com a história do personagem, e aquilo que é rico fica pobre. E aí Deus, em vez de ser um Deus que floresce, é um Deus que flor murcha. Assim não funciona. Então o povo de Coríntios, no dia da ceia, eles faziam aquele mesal, o local era grande, ambiente espaçoso, e trazia tanto vinho e tanto pães, comidas que comiam, depois eu ficava camaleando de bêbado. Uns comiam muito, e outros pobres iam trazer o quê? Só a riqueza da graça, mas eles não aceitavam. Porque tinha aquela filosofia que só era rico, só podia ser abençoado por Deus se a pessoa fosse materialmente rica. Entrou aquele controvérsia, entrou essa falsa teologia da prosperidade e não estava apto para tomar a ceia, porque não estava considerando o seu irmão superior a si. Ou não estava considerando o seu irmão rico na graça, quanto ele também era rico. Eu, pela graça de Deus, sou rico na graça. E o irmão? Rico na graça também. Todos ricos. E a igreja? Pode falar forte, porque Deus deu sabor para gostar até das riquezas físicas, mas muito mais das riquezas materiais. É uma realidade disso. Ninguém pode dizer que é pobre na graça. Você é pobre para não ser exaltado. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quer dizer, a palavra pobre de espírito significa humilde. Que ele é rico, mas não é para desfazer do outro. E ele é rico, mas considera o outro, até mesmo que eu citei a expressão de Filipenses 2, verso 3, igualmente seja superior a si mesmo, a outro. E é uma realidade isto. Aí hoje nós temos essa aliança selada com o sangue de Cristo, o Senhor da glória. Eu quero dar uma referência aqui, daqui a pouco já celebrar a ceia, vai aqui no capítulo 8 da Epístola aos Hebreus capítulo 8. Está bem lá no fim, próximo do livro de Tiago. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Glória a Deus. A Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11, 12, 13, assim por diante. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Não sei se alguém quer ler ou quem que o leia. Sobre uma promessa do Antigo Testamento, que ela foi cumprida no dia de Pentecostes para sempre, na vida dos que recebem a boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. Aleluia. Encontraram? Hebreus capítulo 8. Encontraram, né? Começa já pelo versículo 10. Não sei se o irmão quer ler. Quem quer ler? Posso ter. Pode ler. Hebreus capítulo 8, versículos 10, 11. É porque este é o conselho que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, porque serei misericordioso para com sua iniquidade, e de seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Até o 13.
dizendo: novo concerto envelheceu. O primeiro. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece, perto está de acabar. Isto, veja bem, acabou a questão do aliança para Israel, reino do norte e o Israel do sul. Só que Israel está numa posição que ainda não aceitou a Cristo. E o que entendemos nessa palavra, irmãos? Que a palavra, a promessa é dada para Israel, mas no contexto bíblico, para todos aqueles que vão ouvindo a palavra e produzindo fruto digno de arrependimento, que é a justificação de Deus. Agora, essa palavra está cumprindo integralmente ao povo da promessa ou a outros estrangeiros que aceitam a palavra? Glória a Deus, glória a Deus. Estrangeiros. Por que a igreja está prestes a subir? Porque os estrangeiros estão já no fim do seu ministério. E o ministério dos judeus está mais aproximando. E o nosso finalizando sobre a evangelização. Agora, o que temos hoje? Enquadramento no novo conceito que o Senhor fez com o povo da promessa e também concluindo o povo estrangeiro que recebe a sua palavra. Agora a palavra veio e esse cumprimento está referindo: não ensinará cada um dizendo conheça o Senhor. Porque no Antigo Testamento, quando alguém precisaria de uma resposta de Deus, ia consultar a quem? O sacerdote. No Novo Testamento, não. Quando nós estamos avaliando as nossas vidas, nós vamos consultar a quem? Direto. Aleluia! A ação é direta. O véu rasgou na ação direta. Glória a Deus! O foi aberto, o espaço direto. E a palavra nos diz: não ensinará cada um se conhecendo ao seu próximo, ao Senhor, porque todos me conhecerão. Por causa do quê? Do Espírito Santo que veio testificar conosco que somos filhos de Deus. Agora, por isso que Paulo está referindo: examine-se, pois, o homem assim. Verdade, mesmo. E a mulher também. Verdade. O Espírito Santo, ele trabalha com a nossa consciência, o nosso coração, a nossa mente. E a nossa consciência, atuando na nossa mente, é a voz secreta da nossa alma. Aí você sabe que está alegre porque sabe que é salvo. Aleluia! Muitas vezes somos falhos, pecamos em palavras e obras, mas também o Espírito Santo está dentro de nós, mostrando: isso está errado, não passa. Aí você se arrepende e vem novamente o perdão, e a alegria vem continuamente. Aleluia! Na igreja de Deus. Agora, no dia da ceia, cada um sente a alegria de tomar a ceia, sim ou não? Por quê? E sente a alegria? Por causa do Espírito Santo que está dentro de nós. Lá na igreja de Coríntios, ele recebia, muitos, não todos, recebiam a palavra levianamente. Como diz a advertência de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1, na sequência, que cooperamos com ele, porque ele nos deu a oportunidade de ouvir no tempo oportuno, e ainda nos deu essa segurança plena de sentir o efeito da palavra e portar de uma maneira que o nosso ministério não seja escandalizado por questões de pessoas ser portadoras de bons recebimentos da palavra de Deus. Aí ele expressou: que vós não recebais a graça de Deus em vão. Os exortos sobre isto, Paulo dizendo. Agora, a ceia, ela é a caminhada. A ceia é um trabalho que é um compromisso marcado de tempo em tempo. Lá no Antigo Testamento, o compromisso era marcado de ano em ano. Agora, na graça, as pessoas, Paulo diz: todas as vezes que quiserem, não é? Comer desse pão e beber o cálice do Senhor. Então, a ceia hoje ela é um compromisso marcado. Por que marcado?
toma a ceia hoje. E já tem outra ceia marcada, sim ou não? Glória a Deus. Aonde? Aleluia. Aonde? Pode ser aqui na igreja. Mas se não for aqui na igreja, é lá na glória. Aleluia. Ela está marcada, ela não pode não pode na visão. A palavra do Senhor. Agora o povo de Coríntios, muitos vinham indignamente, sem pedir perdão aos irmãos, levando os irmãos ao BO por uma coisa simples. Está isto no capítulo 6 de 1 Coríntios. Assim por diante, um tipo de ocorrência sem a mínima necessidade. É o que se vê muito hoje, infelizmente, entre muitos cristãos. Muitos cristãos não, muitos crentes, não é? Porque o cristão não faz isso. O cristão é o que é integrado em Cristo. E o crente é o que é em Cristo, mas não tem o testemunho realmente dele. Somente o crente. Semelhante ao inimigo. Então veja que Paulo mostra que a pessoa recebe a palavra e já está indicada para a glória, isenta do peso. Mas nos versículos 29 e 30 ele diz assim, a tradução diz: portanto, quem come o pão e bebe o cálice indignamente está bebendo o juízo de Deus, voltando para o lugar da condenação de onde ele saiu. Mas isso se a pessoa for negligente ao receber a palavra. Mas creio que todos estão bem ligados o quê? A uma pessoa forte. A pessoa forte que é a pessoa do Espírito Santo, ajudando nós que somos pessoas fracas. Tanto que a ceia é uma festa do quê? De alegria. A tristeza passou. Jesus morreu, tristeza. Jesus ressuscitou. Jesus foi para a glória. Jesus nos mandou o Espírito Santo para a alegria. Compreenderam bem? Então, todo momento para Deus tem alegria para servir a Ele. Momento de ofertar é momento de alegria, porque Ele nos honrou, não é isso? Momentos de tomar a ceia é momento de alegria, porque nos deu a salvação. Deu a salvação de graça e trouxe essa salvação acompanhada com toda a riqueza de Deus, referente à riqueza que os salvos terão no mundo futuro e alegria no mundo presente. Glorificado é o nome dele. Que essa palavra continue em cada coração. Mais uma vez. Quem compreendeu? Aleluia. Quando que a salvação começa na vida de um crente? Aleluia. Cristão? Jesus. Se eu chegar para uma irmã e falar assim: você é maldito, você não vai se sentir ofendido, né? Verdade. E muito mais Deus. Porque Deus, o que Ele abençoa, o homem não pode amaldiçoar. Se Ele nos chama de benditos, Mateus fala disso, não é? E bendito do mesmo Pai. Bendito do primeiro dia que aceitou.